E aí, galera, vou falar para você agora sobre um processo chamado de hibridação ou hibridização. O principal elemento que faz isso chama-se carbono. Depois tem outros que você vai ver também, tá bom? O que seria hibridar ou hibridizar? Híbrido quer dizer misturado. Mas você mistura o que nesse caso? Você mistura orbitais. E a hibridação que acontece com o carbono é o que explica por que ele é tetravalente, certo? No início de química orgânica você vê que o carbono é tetravalente, que ele faz encadeamento. Mas para você explicar as 4 ligações, a tetravalência do carbono, você recorre a esse conceito de hibridação, certo? Então pensar uma coisa assim, carbono na tabela periódica, você percebe que tem o número atômico 6. Se você faz a distribuição de Pauling para ele, como é que vai ficar? Você começa com 1s2, lembra da distribuição dos elétrons? 2s2 e depois vai dar um 2p2, correto? Se você resolve fazer a distribuição em orbitaizinhos, são aqueles quadradinhos, como é que vai ficar? Orbital 1s, a gente pode desenhar como sendo um quadradinho, correto? Está aqui, com 2 elétrons dentro, desemparelhados. Beleza? Ou melhor, emparelhados, né? Quem que vem na sequência? Vem o orbital do tipo 2s. O orbital 2s também está com 2 elétrons. Como é que você desenha isso para mim? Um elétronzinho, outro elétronzinho. Como é que você desenha o orbital do tipo 2p? Ou melhor, subnível 2p, que é constituído de 3 orbitais. Você faz 3, como se fosse 3 casinhas, que caberia 6 elétrons, correto? Mas você coloca só 2. E pela regra de Rand, você coloca um elétron aqui, outro elétron aqui. Lembra que você primeiro semi-preenche os orbitais para depois você completar. Beleza? Assim seria a distribuição do carbono no seu estado normal que está aqui. Beleza? Mas se você olhar para esses 2 orbitais que estão semi-preenchidos, o que você vai perceber? Espera aí, se o cara só tem 2 orbitais semi-preenchidos, ele só poderia fazer 2 ligações covalentes. Mas você sabe que o carbono faz 4. Então como que você explica ele fazer 4, sendo que pela lógica ele deveria fazer só 2? Uma das teorias que explicam isso é a teoria da hibridação ou hibridização. O que seria isso? Uma mistura de orbitais atômicos, entendeu? Do tipo S com os do tipo P, beleza? E a primeira hibridação que você aprende para o carbono, que é a mais importante de todas, chama-se hibridização do tipo sp3. Ou carbono sp3. Então, o que seria isso? Então, para ter uma ideia legal, vamos pensar o seguinte, essa ordem que a gente colocou aqui, do diagrama de Pauling, ela é uma ordem crescente de energia. Quer dizer que esse cara é o de mais baixa energia, esse tem um pouco mais, esse tem mais ainda. Faz sentido? Para dar essa ideia de nível de energia, eu vou fazer assim. Vou marcar aqui nesse eixo E de energia. Qual que é o subnível, qual orbital que mora num degrau mais baixo? Ah, professor, seria o tal do 1s. Coloquei ele aqui embaixo, tá? Quantos elétrons ele tem dentro? Tem 2. Esse é o primeiro aqui. Quem que mora um pouco mais acima? Ah, deve morar o 2s. É isso aí? Ó, aqui está o 2s. Com quantos elétrons? Cabe, tem os 2 também. Quem que mora mais para cima do que o 2s? Aí mora o tal do subnível 2p, que é composto de 3 orbitais. Beleza? E nesse exemplo que eu fiz para você agora, só tem 2 elétrons ali dentro. Se o carbono ficasse desse jeito, ele não seria tetravalente, seria bivalente. Agora, atenção. Como que a gente consegue explicar o carbono ser tetra? Podemos usar a teoria da hibridização. Mas o que seria a teoria da hibridização? O carbono mistura, essa palavrinha, mistura orbital do tipo S com orbital do tipo P. Esse tem baixa energia, esse tem uma energia mais alta. Eles fazem como se fosse uma média, vamos dizer assim. Entendeu? O que a gente tem aqui? Energia. Só que essa mistura de orbitais é feita com a camada de valência. Então, que orbitais que vão misturar, entre aspas, o 2s com o 2p? Então é o seguinte, o orbital 1s continua intacto, beleza? Ele corresponde a um nível de dentro, beleza? Agora, o segredo da hibridização está aqui, ó. Esse orbital que a gente chama de orbital 2s, né?
ele vai se combinar, se misturar de certa forma, beleza? Com esses 3 orbitais do tipo P que está aqui, ó. Isso é um orbital do tipo S, aqui você tem 3 orbitais do tipo P. Eles resolvem se combinar. A forma de um orbital S puro, a gente fala que ele é esférico. A forma de um orbital P puro, a gente fala que tem aquela forma de alter, ou altere, certo? Quando eles se combinarem, vai virar um orbital que não é nem esférico e nem o alter original. Vai ser um desenho diferente. Beleza? Então, olha o que vai acontecer aqui. O orbital 1s que morava aqui embaixo, ele continua. Agora, esses orbitais da camada de valência, eles vão se hibridizar, vão se combinar. Vai formar o que daí, professor? Você vai formar agora 4 orbitais. Mas por que 4? Porque você combinou um orbital que era S com 3 orbitais que era P. Então, no total, agora você tem 4 orbitais. Só que é o seguinte, esses 4 orbitais não são nem S puro, também não são P puro. Ele é a mistura dos dois. Tá? E qual a proporção que a gente misturou? Pegamos uma casinha do tipo S com 3 casinhas ou orbitais do tipo P. Beleza? Então a gente produz 4 orbitais agora. Tá, mas que tipo de orbitais são esses? Esses 4 orbitais que eu produzi aqui, você fala que são 4 orbitais do tipo sp3. Por que o nome sp3? Porque eles foram produzidos pela junção de quem? Um orbital do tipo S com 3 orbitais do tipo P. Mas o que está faltando colocar aqui dentro? Você consegue perceber que o seu carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. E agora você vai rearranjar esses elétrons. Sabe como é que ele fica agora? Olha que bonitinho. 1 elétron, 2, 3, 4. Quando o carbono não estava na forma hibridizada, ele tinha só 2 orbitais semi-preenchidos. Dava para ele o direito de fazer 2 ligações simples, ou sigma, que a gente chama, tá bom? E agora que o seu carbono tem 4 orbitais semi-preenchidos, agora ele tem o direito de fazer 4 ligações. Entendeu a ideia? Percebeu que houve uma mistura de 2 orbitais e você rearranja os 4 elétrons da camada de valência. Agora, olha a grande sacada. Para que serve, professor, esses 4 orbitais do tipo sp3? Esses 4 orbitais sp3 servem para quê? Para você fazer 4 ligações do tipo sigma. Que é aquela sigma ou ligação simples, que é a mesma coisa. Beleza? Ah, você disse que isso aqui tem orbital formato esférico, isso na forma de alter, aquele oitinho deitado, certo? E que esses orbitais não é nem a forma esférica nem a forma de alter, é uma forma intermediária. Como é que seria esse formato? Como são 4 orbitais do tipo sp3, como que esses caras se arranjam, como é que eles se arrumam no espaço? Então o desenho é mais ou menos assim, ó. Para ficar legal de você enxergar, eu vou fazer um tetraedro aqui, aquela pirâmidezinha perfeita, né, ó. Esse desenho de 4 faces chama de tetraedro. Beleza? E é que dentro desse tetraedro que você coloca esses 4 orbitais híbridos ou hibridizados do carbono. Entendeu? E que desenho que a gente usa para isso? Tá, vamos fingir que aqui esteja o meu carbono, tá certo? E cadê esses 4 orbitais híbridos? Cada um deles aponta para um vértice. Então você vai ter um negócio mais ou menos assim, ó. Como se fosse uma bexiguinha, entendeu? Dá até essa ideia de uma bexiguinha. Tem um outro orbital que aponta para este vértice, beleza? Tem um outro orbital que aponta para esse vértice, vamos dizer que está mais para frente. E tem um quarto orbital que está lá mais para trás, entendeu a ideia? Certo? Então aqui, ó, esse pontinho que eu marquei representa o seu átomo central, estou falando de um carbono sp3. E os 4 orbitais híbridos ocupam os vértices de um tetraedro. O que dá para você saber ainda? Dá para você saber o ângulo que tem aqui. O ângulo que eu posso chamar normalmente de alfa, nesse caso ele vale quanto? 109 graus e 28 minutos. É o que caracteriza o arranjo chamado de tetraédrico. Fechou? Então é o seguinte, o carbono, se não fizesse hibridização, ele seria apenas bivalente. Mas quando ele faz a hibridação a sp3, por exemplo, ele consegue ser tetra, ele consegue fazer 4 ligações ao mesmo tempo. Fechou? Você explica a tetracovalência, tá bom? Só que o carbono não é obrigado a fazer, galera, só a hibridização sp3. Dependendo com quem que ele está ligado,
ele pode fazer outras formas de hibridizações. Entendeu a ideia? Tá? E quais seriam essas outras formas de hibridizações? O carbono pode fazer uma hibridação parcial, que a gente vai ver agora, que ela é chamada de hibridação do tipo sp2. Beleza? É uma hibridização parcial. Como é que funciona isso? Bom, eu vou desenhar o mesmo esqueminha da energia que a gente já fez hoje, né? Ó, olha lá. Energia. Quem que eu vou desenhar agora aqui? Quem que mora num nível mais baixo? Quem mora no nível mais baixo é o orbital 1s, com 2 elétrons. Quem que mora num nível mais alto? A gente tem o tal do orbital 2s, é isso? Quem que mora mais lá em cima? Mora o orbital 2p, com apenas 2 elétrons. Igualzinho ao item anterior. O que vai rolar agora aqui? Vai ter o fenômeno da hibridização, correto? Como que vai ficar isso aqui agora? Bom, aqui tem energia de novo. Quais orbitais participam dessa mistura para formar o orbital híbrido? O 2s e o 2p. Só que agora vai ser um pouquinho diferente. Olha o que vai acontecer aqui. Você vai misturar, combinar essa casinha do tipo S com apenas 2 casinhas do tipo P. A terceira não vai participar nesse primeiro momento. Entendeu? Você combina um orbital do tipo S com 2 orbitais do tipo P. Então, formar o que então? É o seguinte, a mistura desses dois que eu destaquei na cor laranja vai virar o quê? Vai virar um orbital híbrido, que não é nem S e também não é P puro. Entendeu o que eu falei? Ó, de onde que saiu esses 3 que você está desenhando aqui? Um S com 2 casinhas do tipo P. Beleza? Os demais orbitais não acontece nada, ó. Um S mora aqui embaixo. Aquele primeiro orbital, né? Um S está aqui. Fechou? Você combinou um orbital desse com 2 desses, então formou 3 orbitais, que não é nem S e nem P, mas é misturado. Chama de híbrido, correto? Professor, mas e esse que sobrou aqui? Esse fica lá em cima, ele não vai participar da hibridização. E você fala que ele fica reservado para fazer uma ligação pi, que é uma ligação diferente da sigma, beleza? Tá, mas cadê os 4 elétrons de valência do carbono? Não são 4? Comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Cadê esses 4 elétrons? Você redistribui assim agora. 1 elétron, 2, 3 e 1 está lá em cima. 4. Beleza? Esses 3 orbitais que apareceram aqui, eles não são nem S e nem P. Eles são de que tipo? Esse é o misturado, professor. Então você tem aqui 3 orbitais que foi formado pela junção de uma casinha do tipo S com 2 do tipo P. Você fala que são 3 orbitais do tipo sp2. Para que eles servem? Esses 3 orbitais do tipo sp2 servem para que o seu carbono faça 3 ligações do tipo sigma. Mas o carbono não é tetravalente? Cadê a outra ligação? A outra ligação, ele vai usar o orbital P que não participou da hibridação. Então, esse orbital P que está sobrando aqui, vamos dizer assim, serve para quê? Para fazer uma ligação do tipo π. E se vocês perceberem, ele realmente continua fazendo as 4 ligações que você falou. Beleza? Se o carbono não se hibridizasse, ele seria bivalente. Devido à possibilidade da hibridização, ele consegue ser tetra. Na hibridização sp3, ele faz 4 ligações simples, ou sigmas. Quando ele resolve fazer uma hibridação parcial, que se parece muito com a hibridização do boro, ele faz só 3 sigmas, mas a outra ele faz do tipo π. E como que esses 3 orbitais, professor, esses 3 orbitais híbridos se arranjam no espaço? Como são só 3, lembra um triângulo, beleza? Então a figura geométrica que você vai colocar agora para mim é um triângulo. Tá, e cadê esses 3 orbitais hibridizados do tipo sp2? Como é que eles se apresentam? Então pensa num triângulo, ó, tem uma nuvenzinha que aponta para cá, certo? Tem uma outra nuvem que aponta para cá e tem a terceira nuvem, terceiro orbital híbrido que aponta para cá. Essa é a ideia. Bom, como é um triângulo, você sabe que o ângulo entre esses eixos que a gente poderia imaginar que é um ângulo de 120 graus, concorda? Então, nesse tipo de hibridização, o ângulo que eu vou chamar de alfa, ele é igual a 120 graus. Isso caracteriza
um negócio chamado arranjo espacial trigonal ou triangular. Beleza? O carbono faz essa hibridização sp2 quando? Quando aparece para ele 3 ligações sigmas e uma ligação do tipo π. Fechou? E ele tem mais uma. O carbono tem uma hibridização que lembra muito a hibridização do elemento berílio. Chama-se hibridização do tipo sp. Ela é menorzinha, é parcial também, né? O que nós vamos fazer? Desenhar aqueles eixos que mostram a energia dos orbitais. Tudo certo? Energia, quem que mora embaixo sempre? O de menor energia, professor, é o 1s2, está aqui. Quem que mora mais acima? Mora o orbital, que você chamou de 2s2. Quem que mora mais para cima? Mora o orbital, que você chamou de 2p. Tem um subnível 2p, não é verdade? São 3 casinhas que tem apenas 2 elétrons. Se o carbono ficasse assim, ele seria bi. Mas você sabe que ele é tetra. Como que se explica essa tetra? Então vamos fazer aquele rearranjo de novo. Entendeu? Vamos lá. Qual orbital você não mexe? Um S, deixa ele para lá. Está na camada de dentro. Que orbitais que se misturam, entre aspas. Este com este. Tá, mas quem que vai misturar agora, professor? É uma casinha do tipo S com uma casinha ou um orbital do tipo P. Um de cada. Tá, mas como é que vai ficar isso após a hibridização? Bom, o S você enxergou hoje, nessa aula, né, que você não faz nada com ele. Continua. Aqui muda um pouquinho. Esse S de baixa energia interage com esse P de mais alta energia, vai fazer alguma coisa média. Entende? Então você vai ter alguma coisa por aqui, ó. 2 orbitais agora, que não é nem S, também não é P puro, obtido pela mistura do S com o P. Tá, mas essas 2 casinhas que você nem colocou na hibridização, elas ficam num nível acima mesmo. Para que vai servir isso? Para fazer ligações do tipo π. O que o seu carbono faz agora? Redistribui seus elétrons da camada de valência, que são quantos? 1, 2, 3, 4. Correto? Como é que esses elétrons vão se apresentar agora? Vamos lá comigo. 1 elétron, 2, 3 e 4. Beleza? Se você tem 4 orbitais semi-preenchidos, seu carbono tem direito a 4 ligações covalentes. Correto? Mas só para a gente fechar. O que você está vendo? Eu estou vendo 2 casinhas, que não é nem S e nem P. Ela é misturada. Então você tem aqui 2 orbitais de que tipo? Do tipo SP. Poderia até pensar que é 50% de caráter S, 50% de caráter P. O de cima, você poderia pensar que é 33% de caráter S, 66% de caráter P. Fechou? Vamos lá. Para que servem esses 2 orbitais hibridizados, professor? Serve para o seu carbono fazer 2 ligações do tipo sigma. Beleza? Tá, mas e aqueles 2 orbitais que não aconteceram nada com eles? Vai servir para quê? Para que o seu carbono faça 2 ligações do tipo π. No total, ele continua fazendo 4, afinal, ele é tetra. Fechou? Então, como é que fica o desenho para esses orbitais hibridizados, professor? Lembra que ele não é mais uma bolinha e também não tem forma de alter. Tem a sua forma própria para essas bexiguinhas que eu mostrei, né? Então, o desenho para isso fica assim. Se são só 2... Aliás, são só 2 orbitais do tipo híbrido, como se fossem 2 bexiguinhas amarradas pelas pontas. Então, o desenho que você vai ter vai ser mais ou menos assim, ó. Você vai ter uma bexiguinha que aponta, por exemplo, para a direita, assim. E você vai ter uma outra que aponta para a esquerda. Ó, esse desenho muito simplificado que está aqui representa o que para a gente? Esse ponto é o seu átomo central, que é um carbono do tipo sp. Beleza? Um orbital híbrido aponta para a esquerda, outro orbital híbrido aponta para a direita. Tudo certo? Tranquilo? Só para curiosidade, o gás carbônico, que você conhece como CO2, ele entra exatamente aqui. Tem um C no centro, um O que aparece para cá, um O que aparece para cá, que é o tal do CO2. Ah, mas está me lembrando uma linha reta isso, professor? Se está te lembrando uma linha reta, significa que o ângulo aqui ele é de quantos graus? É de 180 graus.
Tudo certo? Que caracteriza um arranjo do tipo linear. Enquanto que o de cima era um arranjo do tipo trigonal, esse arranjo de baixo você chama de arranjo linear. E o primeiro que você viu hoje, né, nessa aula, que é a hibridação sp3, caracteriza um arranjo do tipo tetraédrico. Beleza? Qual é a hibridação que eu acabei de falar? Ah, você falou da hibridação do tipo sp. Beleza? Que é uma hibridação muito parecida com a do elemento berílio. Então, o que a gente viu agora? Que o carbono era para ser bivalente. Mediante a possibilidade de hibridização, ele consegue ser tetra. Ele faz 3 hibridizações possíveis. Ou ele é sp3, chama hibridização total, ou ele é sp2, ou ele é sp. Beleza? Tudo certo? E para fechar essa aula, o que é legal colocar? Um exemplo com vários carbonos misturados assim, para você identificar a hibridização que ele faz. Correto? Então, vou fazer um exemplo bem tranquilo aqui, bem simples. Quer ver? Vou desenhar para você uma molécula orgânica, né? Eu vou inventar uma molécula aqui só para ter ideia. Pronto, peguei uma moléculazinha de 4 carbonos aqui, bem tranquila. Eu quero que você olhe para isso aqui e identifique as hibridizações que esse carbono fez. Entendeu? Então vamos começar, olha aqui. Esse carbono aqui, por exemplo, você percebe que ele faz uma ligação tripla e uma ligação simples que está escondida aqui, certo? Bom, quem faz tripla faz uma sigma, a outra é pi, a outra também é pi, ou seja, ele faz 2 pis. Concorda comigo? O carbono que faz 2 ligações pis, que tipo de hibridização que você dá para ele? sp. Pronto, acabou. E esse carbono aqui, professor? Isso é sigma, ligação simples sempre é sigma, né? Essa é sigma, e na tripla uma só é sigma. Ou seja, esse carbono aqui fez uma sigma, 2 sigmas. As outras duas são do tipo π. Quem faz 2 sigmas e 2 πs, você chama de novo de um carbono de que tipo? De um carbono sp. Tranquilo? Olha esse cara aqui, o CH2 aqui, o terceirinho aqui. Tem uma ligação simples para cá, ou sigma, tem uma ligação sigma para cá, mas tem 2 hidrogênios escondidos, como se fosse um para cima e um para baixo. Você consegue perceber que esse carbono não faz nem ligação dupla e nem tripla, então ele não tem ligação π. Esse carbono só faz sigma, as 4 são sigmas. Então, que tipo de hibridização tem esse carbono aqui? Esse é um carbono sp3. Tudo certo? Tranquilo? E olha esse último aqui. Vamos contar. Professor, essa ligação é sigma, porque ela é simples. Essa ligação também é sigma. Beleza. Na dupla, uma é sigma, a outra é π. Então, esse carbono que você está vendo aqui, ele fez 1, 2, 3 sigmas apenas, a outra é π. Então, que tipo de hibridização esse primeiro carboninho tem aqui? Então, hibridização do tipo sp2. Então, numa única molécula, eu te mostrei carbonos com as 3 hibridizações possíveis. Tudo certo, galera? Então, concluindo, hibridização é uma das teorias que explicam por que o seu carbono consegue ser tetravalente. Quais as 3 hibridizações para ele? Ou ele é sp3, ou é sp2, ou é sp. É isso aí, valeu!